Oi pessoal, boa noite. Eu sou a Natália. A gente está hoje fazendo nossa terceira live coaching e hoje a gente escolheu um tema para falar um pouquinho de três áreas muito importantes da nossa vida: área conjugal, emocional e espiritual, porque tudo está envolvido. Eu vou dar um tempinho até o pessoal começar a chegar, né? Muita gente me pediu para falar sobre esse tema. O tema hoje é os homens aos olhos das mulheres e de Deus. É um tema que, como eu falei na semana passada, de um livro que eu li, que eu amei, que se chama Reflexos da Alma. Tem um capítulo nesse livro que trata exatamente desse tema. E Cláudia, boa noite. Tem um monte de gente já entrando. Nani, André, Tamires, ai que delícia. Thaísa, beijo, gente. Eu não vou conseguir ficar mandando muito beijo porque o nosso tempo é curto, tá? E o assunto é gigantesco, tem muita coisa pra gente falar. Esse tema mexeu muito comigo porque é um tema relativo a homens e que é um pouquinho polêmico até. Oi, Dri, boa noite, Tamires, beijo. Porque as mulheres hoje em dia têm uma visão um pouco errada da visão que Deus quer que elas tenham sobre os homens. E os homens das mulheres também, né? E aí entra um pouquinho de algumas coisas que eu sempre falo, que é a autorresponsabilidade, o poder que você tem de mudar as circunstâncias da sua própria vida, e o amor, que eu também falo muito, é um tema, acho que é o tema que eu mais gosto de falar, e Deus, eu acho que tudo tá junto, né? Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre isso com vocês. Se alguém tiver alguma sugestão sobre esse assunto ou queira compartilhar alguma ideia, escreve. Eu vou estar olhando aqui os comentários, talvez eu não consiga responder a todos na hora, mas a gente vai respondendo aos pouquinhos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, como eu disse para vocês na semana passada, o coach te leva a encontrar as respostas dentro de você. Então, o intuito desse live é mais pra gente discutir. Eu não vou ficar falando que vocês devem ou não fazer, mas eu vou colocar ideias e a gente, se possível, discutir essas ideias, fazer você refletir, assim como fizeram comigo, né? Fizeram eu refletir algumas coisas. Com essa reflexão que eu fiz, eu aprendi muitas coisas, eu decidi muitas coisas, eu entendi alguns propósitos de Deus e como Ele quer que a gente haja, né? Mas não sou dona da verdade, então são apenas questões para fazer vocês refletirem mesmo. E às vezes alguma coisinha toca o coração de vocês, alguma palavra às vezes sirva para um momento que você está vivendo no seu relacionamento tanto conjugal quanto com amigos, porque vale para tudo, né? E com Deus também. Então, esse é o intuito, tá bom? Vou fechar aqui. Tá acabando a bateria do meu celular. Gente, mais para as mulheres essa pergunta, porque a gente tá falando dos homens, né? Então, eu pergunto para vocês, quando você escuta a palavra homens, o que vem no seu coração? Quando você vê um homem ou quando você escuta alguém falando de homem, o que vem no seu coração? O que você sente? Você tem um sentimento amoroso ou você tem um sentimento rancoroso? Lembra que semana passada a gente falou que a imagem que é refletida no espelho, ela é formada geralmente no nosso pensamento por palavras? Eu perguntei para vocês como vocês se enxergam. Quando vocês veem o reflexo de vocês no espelho, quais as palavras que te definem? Eu pergunto a mesma coisa hoje. Quando você vê um homem, conhecido ou não, mas quando você escuta falar sobre homem ou você vê homem, quais palavras definem esse homem
dentro de você, no seu coração? São palavras de edificação? São palavras de palavras bondosas, palavras amorosas, palavras de respeito? Ou são palavras ruins, palavras medíocres, palavras que em vez de edificar, destroem? Qual a imagem que você tem? Muitas pessoas que eu conheço, quando se fala de homem, tem uma imagem um pouco aquém do que realmente o homem foi feito para ser. A gente, não é culpa, não é responsabilidade só nossa. Lógico que a gente tem a responsabilidade de fazer, ter o pensamento, a gente que escolhe o sentimento. Isso é mesmo. Depende de você querer edificar o homem que está ao seu lado, o homem que você conhece ou não. Mas eu falo que a sociedade em geral, e até as mulheres mesmo, tem igualado os homens a uma coisa mais baixa até. O que não é para ser, né? Lendo este livro que eu falei para vocês, esse livro me ensinou a enxergar os homens da maneira como Deus enxerga. E Deus fez os homens à sua semelhança, né? Para a glória de Deus. Na Bíblia fala que Deus fez os homens para a glória dele. E as mulheres foram feitas através dos homens, para a glória dos homens, né? Então aí já é uma dica de como a gente deve tratar os homens, que é da onde a gente veio. Por mais que Deus nos tenha criado, Ele nos criou a partir do homem. E nesse livro faz uma reflexão muito legal que me deixou bem espantada até, assim, porque eu nunca tinha parado para pensar. Explica a comparação de Deus quando criou o homem. E diz, acho que em Gênesis, não lembro agora, mas eu vou tentar repetir com as minhas palavras, tá? Deus, quando criou o homem do pó. Hoje, na sociedade, quando você fala pó, você pensa em algo sujo. E até tem alguns livros e alguns programas que colocam o homem nesse patamar de algo sujo, uma pessoa que não respeita a outra, né? Um homem... Oi, ideia, Cris! Ai, gente, eu fico me perdendo aqui com vocês. Só que na Bíblia, o pó de onde Deus criou o homem não é esse pó de sujeira. É o pó do jardim do Éden. É um pó cheio de força, é um pó cheio de nutrientes, de coisas boas. É um pó macio, cheio de coisas boas. E Deus criou o homem desse pó e soprou nas narinas do homem a vida. E aí Adão veio para nossa alegria, né? E aí compara falando que a mulher, depois de ter criado Adão, Deus resolveu criar a mulher de uma costela de Adão. Então, Adão, o homem, veio para a glória de Deus e a mulher veio da costela de Adão para a glória do homem. E olha que legal a comparação que ele faz, eu achei muito legal. Ele diz que o homem veio do macio, que é o pó. O homem veio do macio, que é o pó, e se tornou forte. A mulher veio do forte, que é o osso de uma costela do homem, e se tornou um ser macio, amoroso, de certa maneira, até um tanto frágil e forte ao mesmo tempo. E aí fala que deve ser por isso que o homem, feito do macio e sendo tão forte, adora tocar e sentir o macio, que é a mulher. E a mulher, vinda do forte e se tornado tão macia, gosta tanto de tocar e sentir o forte, que é o homem. Essas duas coisas não vivem separados. Deus fez para viverem juntos, em comunhão. O homem veio como uma estabilidade, para dar estabilidade para a mulher. E a mulher veio para dar vida, quer dizer, desculpa, o homem veio para dar vida
E a mulher veio para dar estabilidade. O homem precisa da estabilidade da mulher. O homem que nutre, o homem que dá vida, ele veio do pó veio a vida. Vocês conseguem entender? É muito, se vocês pegarem para refletir, depois eu até passo o nome do livro certinho para quem não conhece. Se vocês pegarem para refletir, é exatamente isso. Deus fez o homem forte, mas ele veio de algo muito macio e puro. Por isso que muitos homens, muitos não, a totalidade dos homens no fundo são muito mais frágeis que as mulheres. Muito mais. E as mulheres são muito mais fortes na sua essência. Elas aguentam muito mais coisas, mulheres conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muito bem feito. O homem precisa dessa força da mulher. Porque o homem ele é muito frágil, ele precisa da mulher do lado dele. Só que ele precisa de uma mulher que o edifique. Isso também está na Bíblia. Deus fez a mulher para edificar o homem. Gente, quanto coração! Adorei. Manda mais. Deus fez a mulher para edificar o seu homem. E aí eu pergunto, você que tem um relacionamento, ou já teve, como é esse relacionamento? Você edifica o seu homem? Você edifica o companheiro que está do teu lado? Como você trata esse companheiro? É para se pensar, porque isso é muito sério. Eu vou ler para vocês uma parte do livro que fala bem sobre isso, para vocês entenderem. Quer ver? Aqui, ó. Você pode construir um ótimo marido. Na Bíblia, em Provérbios, diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Esse texto diz que uma mulher pode ser a coroa do marido ou a desgraça do marido. O que você tem sido para o seu marido, coroa ou desgraça? É engraçado como é muito simples a gente saber como a gente deve agir com os homens. E a gente se deixa levar por coisas da sociedade que nos desviam desse caminho. E às vezes a gente, por falta de coragem mesmo, a gente acaba se deixando levar. Ou por vergonha, ou por insegurança. Muitas mulheres hoje são inseguras, mas elas não percebem que elas mesmas causam insegurança nelas, né? E aí, esse pedaço que eu acabei de ler para vocês, ele mostra que Deus nos fez livres para escolher. A gente tem poder de escolha sobre como a gente vai ser para o marido. Eu não estou falando de mim porque eu não sou casada, nem pretendo casar por enquanto, mas leve isso como em qualquer relacionamento, não só num casamento. Um relacionamento com um amigo, ou um relacionamento com um namorado, um companheiro. Como você trata? Você o trata como Deus quer que ele seja tratado? É aí que está o segredo. E aí fala também, na outra parte de Provérbios, diz assim: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta. Se um homem compartilha o dia a dia com uma mulher que só faz brigar e que fica argumentando com ele constantemente, tentando provar o tempo todo que ela está certa, a palavra de Deus diz que um bom marido vai sair do seu quarto e se recolher em algum outro lugar da casa. Melhor é viver sob um canto no telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Se toda vez que você chegar na sua casa, você discute, você debate, você quer sempre ter razão, você coloca o seu marido para baixo, eu tô falando marido, mas pode ser namorado ou qualquer outro tipo de relacionamento, você tá edificando, o que você tá fazendo com ele, né? Você tá edificando o seu marido ou você tá destruindo o que ele tem dentro dele, a segurança dele, o caráter dele, a autoestima dele. Eu penso assim, que se você é mulher, que hoje em dia a gente reclama tanto que o homem não nos respeita, o homem não trata a gente bem,
não tem homem bom no mundo. Desculpa, mas eu conheço muitos homens bons. Muitos homens bons e existem muitos homens bons. E eu sou uma mulher que eu aprendi que independente de qualquer coisa, de como o homem te trata, você tem que tratar ele da melhor maneira, como Deus quer que ele seja tratado. E aí, você tá fazendo a sua parte. Se ele não faz a parte dele, a culpa não é sua. Lembra da autorresponsabilidade? Você tem o poder. A partir do momento que você faz tudo, respeita, você edifica, você trata bem, você coloca ele pra cima e ele não te dá um retorno à altura, ou seja, ele não te ama, ele não te respeita, ele te trai, etc. Aí a escolha é sua, aceitar ou não isso. Mas saiba, mulher, que você tem poder para construir o seu marido da maneira como ele deve ser. Os homens possuem muitas inseguranças dentro dele, assim como a gente. E a mesma questão que eu falei no vídeo da autoestima, eu falo hoje. Os homens também têm as suas feridas. E um homem ferido, ele vai ferir. Uma mulher ferida, ela fere. Isso é de pessoa, não é porque homem ou mulher. Qualquer pessoa ferida e que não recebeu o amor, como a pessoa não sabe agir, ela vai ferir, ela vai agir de acordo com os exemplos que ela tem. Se você fica com um homem que faz coisas erradas, saiba que ele tem uma ferida grande no coração dele. E aí, que papel você está exercendo na vida desse homem? Você está exercendo um papel da mulher forte que Deus te fez para ser, para dar a estabilidade que o homem precisa e fazê-lo viver como ele nasceu com essa função? Ou você é uma mulher que só destrói, que acaba com toda a autoestima dele, que só briga, que só questiona, que só desafia, que só critica? Qual tipo de mulher você está sendo? É um questionamento que dói. É um questionamento que para muitas mulheres é um tapa na cara, mas tem, para vocês não acharem que eu tô puxando o saco dos homens, que eu não estou, tá? Eu vou ler para vocês um pedaço que fala também como que os homens devem tratar as mulheres. Quer ver? Fala aqui, ó. Vocês edificam ou destroem os homens? Luiz Fernando, coach, master coach de alta performance, um beijo, obrigada. Olha só, nunca dizemos aos nossos homens, por exemplo, quem eles são. Nunca entendemos como eles são sensíveis com o solo. Lembra que eu falei do solo, que é sensível, o solo é macio? O homem é. Sabia que os homens são muito mais sensíveis que as mulheres? Nós suportamos mais coisas, os homens não. Nós fomos postas por Deus na vida dos homens para construirmos, para edificarmos. E o Senhor pôs um homem na sua vida para te dar estabilidade, para te dar vida. É maravilhoso isso. Chame o seu marido, por exemplo, do que ele se tornará, não necessariamente do que ele é. Às vezes, talvez você pode estar se perguntando, mas meu marido, ele me irrita, meu marido, ele não é tudo isso, meu marido, ele é assim, 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 meu marido faz isso, meu marido não me ajuda em casa, meu marido só pensa em beber, jogar futebol, meu marido não tem tempo de qualidade comigo, meu marido não me faz sentir amada. Beleza, mas você faz o seu marido se sentir amado? Eu conheço muita gente que reclama do marido, mas não faz nada pelo marido. Gente, aprenda uma coisa, que é um tapa na cara. Eu adoro tapas na cara, porque fazem a gente mudar. Não tente mudar o seu marido, mude você. Você mudando suas atitudes,
consequentemente, não só ele, mas todas as pessoas à sua volta vão mudar. Isso é autorresponsabilidade. Não tente mudar o seu marido. Prepare a moldura, pois você está construindo uma estrutura. Deus te deu esse poder, você tem o poder de construir o marido que você quer. Não julgue o coração dele. Se eu oro, aqui fala que o Espírito sabe de todas as coisas. Só o Espírito conhece cada um. Só o Espírito Santo conhece cada um e só o Espírito de cada um conhece a si. Então não julgue o seu marido, até porque ele pode ter coisas dentro dele que você nem imagina. Ele pode ter feridas não curadas que você não conhece. Então não o julgue. Se eu oro por meu esposo, eu devo crer que o Espírito Santo vai entrar no seu coração e o convencerá. Aí entra mais uma coisa de toda essa relação, a fé. A partir do momento que você ora com uma verdadeira fé, com muito fervor, você tem que confiar que Deus vai tocar no coração dele. E toca, gente, toca. Mas você tem que fazer a tua parte. Não fica dando desculpa. Faz a sua parte. Não fala, meu marido não serve para isso, meu marido é aquilo, meu marido é assim, assim, assim. Faça a sua parte. Ame o seu marido, edifique o seu marido. Você foi chamada por Deus para edificá-lo, encorajá-lo. Não destruir os sonhos dele, não colocar ele para baixo. E não fica comparando o seu marido com outros homens. Cada um é cada um. É a mesma coisa de você comprar mandar construir uma casa do jeitinho que você sempre sonhou e viver aquilo durante 8, 9 meses e viver cada tijolinho, ver cada encanamento e sofrer para pagar um saco de cimento. E quando ela fica pronta, ao invés de você celebrar, você olha na casa da frente e resolve que você não quer mais essa casa que você construiu, você quer a casa da frente, você quer outra casa. E todo esse tempo que você passou construindo essa casa, vivendo a construção dessa casa, para onde vai? Eu espero que vocês estejam me entendendo, porque eu meio que me bagunço, mas a ideia é essa. Gente, vive o amor que vocês têm para viver com o homem que vocês têm do lado de vocês. Ou com um companheiro. Homens, usem tudo isso que eu estou falando para as mulheres que vocês têm do lado de vocês. Vocês edificam suas mulheres ou vocês a colocam para baixo? Tem tudo isso. Olha que legal essa parte do livro. Quando se edifica uma pessoa, a estrutura de sustentação da construção é formada com palavras. E a maneira de mudá-las é transformando a maneira como você pensa. Aí eu vou ensinar para vocês uma coisa que a gente chama no coaching de matriz de geração de crenças. Funciona assim. O que você comunica é o que você é. Por exemplo, se você comunica amor a uma pessoa, essa pessoa vai sentir realmente esse amor. Você vai começar a viver esse amor. A maneira como você pensa é a maneira. Um pensamento gera um sentimento. Esse sentimento gera uma ação. Tudo isso é comunicação. A maneira como você comunica. Rê, um beijo. Eu tô me perdendo com os comentários, gente. Tá muito legal, tem muita gente. Obrigada, viu? Que bom que tem bastante gente. Quem quiser compartilhar alguma ideia, coloca aí, tá? Eu vou ler pra fechar esse raciocínio. Os seus pensamentos se tornam palavras. O processo é assim. Os pensamentos se tornam palavras, que se tornam atitudes. Você pensa e você age de acordo com aquele pensamento. Essas atitudes, por sua vez, viram hábitos, que se tornam caráter. E o caráter vai determinar o seu destino. Assim, para mudar o seu destino, eu devo começar mudando a minha forma de pensar acerca dos homens. Então, não adianta você reclamar que homem nenhum presta, que não tem homem bom no mundo, que homem não quer nada com nada, porque isso está dependendo só da visão que você tem deles. Você vai ver como quando você começar a ter uma visão diferente,
você se permitir ver os homens de uma maneira diferente, tudo isso muda. Porque existem homens bons, existem homens que querem respeitar uma mulher. Mas a mulher, você está se dando ao respeito, você está se valorizando, você está se edificando. Porque isso serve para você também. Como que você vai construir uma coisa se você não consegue nem construir a si mesma? Aquela história de que para você amar alguém, você tem que se amar primeiro é muito verdade. Para você amar e respeitar, você tem que se amar e se respeitar. Às vezes, algumas situações nos fazem perder um pouquinho disso com a gente mesmo, né? Então, é uma reflexão que vale muito a pena vocês pararem uns 15 minutinhos e pensarem sobre o assunto. O nosso tempo tá acabando e minha bateria também. Eu queria falar mais tanta coisa, gente. Eu vou ler só uma última coisinha que é muito legal, que fala em Efésios, olha. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Maridos, para vocês verem que eu não estou puxando o saco só dos homens. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como Cristo faz com a igreja, pois somos todos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério muito profundo, tá? É um mistério profundo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. A Bíblia é muito clara. Nós, esposas, não sou eu, mas as esposas, as companheiras, devem respeitar e reverenciar os seus maridos. E o marido deve amar suas esposas como Cristo ama a igreja. Isso é recíproco. O Criador confiou ao homem o poder e a habilidade de nos amar de uma maneira que você e eu não conseguimos fazer. É por isso que o diabo tem atacado o homem, porque a verdade é que o amor de um homem, se exercido da mesma maneira que o de Cristo, tem o poder de curar uma mulher. Esse amor, fruto daquilo que podemos ver no espelho de Deus, tem o poder de redimir, libertar e restaurar você. Deus confiou ao homem aquilo que Cristo é para você. Então, da mesma maneira que a igreja responde a Jesus, nós respondemos a Cristo em submissão, reverência e respeito. Não devemos chegar diante da face do Senhor e peitá-lo, dizendo coisas como: por que o Senhor permitiu isso? Por que permitiu aquilo? Por que não interveio? Não viu que eu estava sofrendo? Eu orei, o Senhor não fez nada. Se não devemos falar assim com Jesus, nem com a igreja, por que o faríamos com nossos esposos? Temos de responder ao amor do nosso marido, do nosso companheiro. Creio que Deus está mudando as gerações. Vamos levantar essa apreciação dos gêneros. Precisamos olhar para o homem não como nossos olhos o veem, mas como reflexo do espelho de Deus, como Deus os vê. Comece a proclamar desde já a maravilha que é o seu marido, mesmo que ele não seja tão maravilhoso assim, pois o Senhor não vê como as pessoas veem, mas como o seu divino coração criou para ser. Comece a validar o seu esposo, o seu marido. Tente, faça um teste. Tá, ele não é muito bom, mas lembra que Pedro, quando Jesus foi falar sobre Pedro, Pedro ainda não era tudo aquilo, não era um apóstolo forte, era medíocre. Mas Jesus falou que ele era uma rocha. Falou que ele era forte como uma rocha. Ele não era ainda, mas ele se tornou. Valida as pessoas com o que elas nasceram para ser. Se ela ainda não é boa o suficiente, fale que é. Se o seu marido
não tem sucesso no trabalho, fala que ele tem. Fala, meu amor, você é um ser bem-sucedido. Mas fale acreditando nisso. Não fale para agradar. É tudo, gente, é tudo uma coisa que tem que vir realmente de sentimento. Por isso que tudo isso precisa de uma reflexão. Você tem que sentir para você poder falar e não soar falso. Reflitam sobre isso. Reflitam como vocês tratam o marido de vocês. Reflitam se vocês não podem fazer nada mais para mudar a maneira como eles veem, como vocês veem eles, como eles se veem. Muitos se veem de uma maneira ruim por feridas deles próprios. Se você tá junto, você pode curá-lo. E você tem todo o poder para isso. Deus te dá. E acredite numa coisa, você curando ele, você se cura de muitas coisas. Muitas. Lembrem-se que o homem é muito mais frágil que a gente. A gente aguenta tapa na cara, soco na barriga. A gente aguenta pedrada de todos os lados. O homem precisa da gente para aguentar. Então vamos agradar a Deus e edificá-los e dar a base para eles, para que eles possam dar a vida pra gente, né? Que é o que Deus quer, é como Deus fez para ser. Eu vou parar por aqui porque já deu nosso tempo. Nossa, a gente podia ficar aqui conversando horas. Eu não sou uma expert em homens, vocês devem saber disso. Mas esse é um tema que eu andei conversando com algumas pessoas e elas acharam muito interessante que eu compartilhasse, porque traz uma reflexão que eu acho que muito poucas pessoas e muito poucas mulheres param para refletir. Eu mesma nunca tinha parado para refletir com tanta profundidade. Depois que eu li esse livro, eu consegui fazer essa reflexão. E aí é muito bonito e é muito encantador como fica o nosso coração, porque a gente aprende a amar mais, a ser mais paciente, a entender mais o lado do outro, a perdoar mais, a julgar menos e se colocar realmente no lugar da outra pessoa. E isso nos dá uma paz imensa que vocês não fazem ideia. Então, às vezes, alguém de vocês pode até estar passando por algum problema no casamento, no relacionamento. Tenta parar para refletir sobre tudo. Pega a Bíblia, tem várias passagens legais sobre isso na Bíblia que explica bem. E, gente, deixem serem usados por Jesus, porque é muito recompensador, é muito bom o que a gente sente no coração. É engraçado que todas as vezes que eu tô fazendo a live, eu sinto muito as borboletas aqui dentro. E o Espírito Santo aqui junto comigo. Então, parem para pensar um pouquinho. Vejam se vocês estão realmente sendo a mulher que Deus fez vocês para ser pro homem de vocês. Dê valor no homem que vocês têm. Ajude-os. Não deixe tudo nas costas dele. Ele não merece. E você também não. Então, pensa sempre em comunicar amor. É o mais importante. Porque através do amor você consegue comunicar tudo isso. Você consegue comunicar mais segurança. Você consegue deixá-lo se sentir mais forte. Mais dono da situação, que como eles gostam de se sentir. O amor consegue transformar tudo. O amor e a fé. Pode soar um pouquinho utópico, mas se vocês sentissem o que hoje eu sinto no meu coração, vocês entenderiam que não tem nada de utopia, que só tem fé e palavra de Deus. Então, eu espero que tenha tocado no coração de algum de vocês, alguma de vocês, essa live de hoje. Mandem sugestões para as próximas, tem muitos temas. Infelizmente, olha, já se foram 35 minutos, é muito pouco tempo, né? Tem muito mais coisa para falar.
Ainda que eu não fiquei parando para conversar muito com vocês, vendo todos os comentários, falando oi, porque isso não dá tempo mesmo. O livro, como me perguntaram, é o mesmo livro que eu falei da outra vez, quando eu falei sobre autoestima, chama Reflexos da Alma, nesse livro aqui, ó. Da Ana Paula Valadão, Dev Tairos e Helena Tanuri. Gente, esse livro é maravilhoso, dá vontade de dormir agarradinha com ele. Eu tô aprendendo muito sobre mim mesma com esse livro. Eu indico para vocês, se alguém quiser emprestar, eu empresto, mas tem que devolver, porque ele é muito bom. E ele fala muito da mulher, né? Da mulher aos olhos de Deus, da mulher aos seus próprios olhos, da mulher aos olhos da família, do homem aos olhos da mulher aos olhos dos filhos. É um aprendizado muito grande. E tudo tem uma reflexão junto com a Bíblia. Então, é uma coisa que dá mais veracidade, né, para a situação, mais confiabilidade. Tá bom? Um beijo, obrigada hoje teve muita gente, eu gostei de fazer nesse horário. Me mandem temas que vocês querem para a próxima live. Já me pediram para falar sobre perdão. Perdão é um tema desafiador, difícil, né? Porque é um tema forte. Mas eu tô disposta a estudá-lo e trazer as informações que eu consegui de uma maneira mais leve, que me tocarem mais, passar para vocês também, tá bom? Me mandem o feedback, eu preciso do feedback de vocês para saber se vocês estão gostando, se a gente continua fazendo as lives coaches ou não. E é isso, um beijo, muito obrigada pelo monte de coração que eu vi aí subindo na telinha. Tenha um ótimo feriado, que Deus abençoe cada um de vocês, gente. Beijo!